Olá pessoal, eu me chamo Davi Santos, estou aqui para mais uma apresentação do Aprendendo com Jesus, programa que estuda e analisa o Evangelho de Mateus segundo uma interpretação espírita. Desta vez falaremos da passagem intitulada A Luz e as Trevas, presente no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Muito bem. Disse Jesus, são os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Muito bem. Então, a passagem é intitulada A Luz e as Trevas, e a palavra luz tem um significado muito usual na Bíblia, relacionado ao bem, e trevas tem o seu significado figurado relacionado ao mal. Então, é implícito que Jesus queira falar exatamente aí do bem e do mal, conceituar isso, reforçar esse ensinamento para todos nós, da humanidade. Lembrando que no Livro dos Espíritos, na questão 630, a espiritualidade vai conceituar o bem e o mal. Então os espíritos vão dizer que o bem é tudo aquilo que está em conformidade às leis de Deus, e o mal é aquilo, é tudo aquilo que lhe é contrário. Ou seja, o bem é o cumprimento das leis divinas, o respeito às leis divinas, e o mal é o seu descumprimento, é a sua infração. Ok? Então, após isso, podemos então analisar a mensagem inicial de Jesus, no versículo 22, em que ele diz que são os olhos a lâmpada do corpo. E aí eu me lembro e faço associação com um antigo verbete que diz que os olhos são a janela da alma. Exatamente porque expressam os nossos verdadeiros sentimentos, revelam realmente o que somos, o que tem dentro de nós. Então, nesse particular, realmente os olhos é a janela da alma. E o que Jesus está nos trazendo é exatamente a reflexão que precisamos prestar atenção naquilo que realmente somos, naquilo que as pessoas realmente são, e não as aparências exterior que apresentamos dentro da sociedade. Muito bem, então Jesus segue dizendo então que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, se expressam a bondade, se os olhos expressam a bondade, todo o seu corpo, todo o espírito será luminoso ou iluminado. Então, se você tem a bondade dentro de si, isso se irradia para os corpos espirituais. Lembrando que no Livro dos Espíritos, na questão 636, a espiritualidade vai falar que o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, que qualquer que seja a posição da criatura na sociedade, que depende da vontade de se praticar. Então, a pessoa exerce a vontade e faz as suas escolhas através do livre-arbítrio e pratica o bem, ou seja, respeita as leis divinas, ou pratica o mal, que é a infração das leis divinas. Pois essas leis, ela é a mesma para todas as pessoas. Tá?
Bom, na sequência então, Jesus diz: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Aqui é a negativa da sentença anterior, né? E que é a prática do mal, expressada pelas imperfeições morais que a criatura possui, que apresenta, né? Implica em tribulações, em sofrimento, e isso acontece como um processo educativo para que haja o reajuste às leis divinas. Tá? E, por fim, então, Jesus conclui com a seguinte sentença: caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Que grandes trevas serão. Muito bem. Destaco então a última sentença, que grandes trevas serão, exatamente porque faço uma associação, né? Jesus aqui aconselhando a todos nós para prestar bastante atenção nas questões da vida, para que a gente não caia nas ciladas e não esteja numa situação em que sejamos dominados pelo mal, né? Que nossa vida seja trevosa de acordo com o nosso comportamento. E aí eu faço uma associação com a descrição da situação de vários personagens presente nas obras espíritas, que revelam muito do mundo espiritual, né? E aí, a primeira referência que eu lembro é a segunda parte do livro Céu e Inferno. Kardec apresenta uma série de experiências provenientes da evocação de espíritos, né, em situações bastante difíceis, como criminosos, como assassinos, como suicidas, e ele apresenta a descrição dessas evocações e uma síntese da análise realizada, às vezes pelo benfeitor do grupo, às vezes pelo próprio mentor do criminoso, e traz a realidade exatamente daqueles que descumprem a lei divina, a lei de Deus. E outra obra também que gostaria de citar é a obra O Nosso Lar, onde o espírito André Luiz vai contar os seus dramas, né, após o desencarne, aonde ele é acusado de suicídio indireto, né? Ele não entende inicialmente o porquê ele é acusado de suicídio indireto, mas na verdade o seu comportamento, as suas atitudes iriam de forma contrária às leis divinas, uma vez que ele descuidou do seu corpo material e antecipou o seu desencarne. Então, André Luiz traz muito dessa realidade no mundo espiritual, daquele que infringiu as leis divinas, e essa abordagem feita pelo espírito André Luiz no livro O Nosso Lar é muito importante para a nossa reflexão. Da mesma forma que no livro As Memórias de um Suicida, o espírito Camilo Castelo Branco vai trazer à tona toda a sua sina, né, de sofrimento experimentado lá no Vale dos Suicidas. Então, Camilo vai descrever uma série de situações bastante difíceis experimentadas pelo espírito. Ele vai falar que vivenciou e que experimentou todo tipo de sofrimento moral, sobretudo, a sensação de fome, de sede, de frio, de dor de cabeça, o assédio dos espíritos maus, a lembrança do ato
do suicídio recorrente. Então, uma série de sofrimento que ele vai revelar para os leitores, e não cabe aqui entrar em maiores detalhes, mas também é mais um exemplo de obra espírita que aborda essa questão da infração, né? Essas coisas todas vivenciadas pelo Camilo Castelo Branco são consequências de uma violação às leis divinas, né? O desrespeito, a desconsideração com a valorização da vida. Então, certamente, Jesus traz de forma muito contundente essa informação, porque ele trouxe tudo para nós, revelou todas as coisas importantes da vida para nós. E, portanto, essas experiências vividas por essas personagens não se trata de um castigo divino. Então, esses sofrimentos não são castigo, mas sim um reajuste às leis de justiça divina, ok? Então, Deus quer, na verdade, com toda essa situação criada, vivenciada aí por esses personagens, uma mudança. O que Deus quer de nós é uma mudança de comportamento, de atitude, porque o processo não é punitivo, o processo é educativo. E à medida que a gente vai se ajustando a esse processo educativo e respeitando as leis, o espírito avança do ponto de vista evolutivo. Portanto, meus irmãos, fiquemos com Jesus sempre. E se você gostou do vídeo, peço para que deixe então o seu joinha, faça a inscrição no canal, escreva os seus comentários para que o canal possa estar sempre melhorando, se aperfeiçoando, e espero que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Fiquem com Deus, meus irmãos, e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.